Oi, Maíra Goulart, querida, chegando aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, querida Maíra. Olha, eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua visão, leitura desse genocídio em curso ao vivo, em TV, a cores, para o mundo todo, e essa, na verdade, um processo de virada de opinião pública internacional muito forte pró-Palestina, né? Como é que você está vendo isso? Seja bem-vinda. Saudade de você. Pode ativar aí o seu microfone. Oi, gente, bom dia a todo mundo. É um prazer sempre estar conversando aqui com você. Quero reforçar que essa temática internacional não é meu objeto de estudo, então eu vou falar como uma cidadã, como uma pessoa que sou uma cidadã. É, é, Acho interessante a virada da opinião pública. Acho que essa opinião pública aparentemente favorável a Israel, ela é muito motivada por um compromisso muito grande dos judeus em cultivar a opinião pública mundial favorável a eles, e acho que isso é um bom ensinamento, né, para outras temáticas que queiram, que precisem desse mesmo grau de aceitamento, de aceitação, né? E isso me chamou a atenção uma conversa que eu estava tendo outro dia com alguém que eu não me lembro, em que a pessoa perguntou assim: você já reparou que todo ano sai um filme muito bem cotado sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu falei, sim, isso é verdade. E ela, e quantos saem sobre a escravidão? A escravidão também foi um holocausto, né? Então eu acho muito difícil comentar essa temática sem chamar atenção para os outros holocaustos e para como que a situação dramática do povo israelense tem que ser posta em perspectiva com outros dramas. E o que acontece hoje, perpetrado por Israel com os israelenses, que não tem envolvimento particular com nenhum movimento político, que é a grande maioria dos israelenses, é um ato deliberado de genocídio. Você cortar as rotas de abastecimento de bebida, de água, né, e de comida para uma determinada região é um crime de guerra, né? Se a gente for pensar no que o direito na guerra ele é algo que remonta à Idade Média, desde a Idade Média os povos europeus têm pactos para que durante a guerra algumas garantias sejam estabelecidas, sobretudo no tocante aos civis. É interessante que eu, durante um tempo, eu estudei um autor que chama Carl Schmitt, que no caso depois ele virou um nazista, mas ele não era, não foi durante toda a sua produção. E ele tem uma produção sobre relações internacionais, surge da época que eu estudava relações internacionais, em que ele fala disso, né? Ele fala como os povos europeus, eles pactuavam esse conjunto de regras para disputas e conflitos entre eles, mas que quando esses conflitos envolviam povos de fora da Europa, eles esqueciam completamente essas garantias, né? E esse respeito à legitimidade do outro enquanto ator político. Quando eles travavam batalhas fora da Europa, eram guerras de aniquilação, em que tudo era válido. Isso me lembra um pouco a relação que está sendo travada entre não só Israel, mas os Estados Unidos, enquanto apoiadores estruturais desse movimento, e os civis palestinos. Pois é, uma situação que a gente continua aqui numa expectativa quase sempre frustrada e frustrante de que Israel possa respeitar algum tipo de recomendação. A ONU recomendou, né? Não fez a resolução, mas fez uma recomendação de que é preciso fazer um corredor ali, uma pausa humanitária. Quer dizer, nem pediu cessar-fogo, pediu uma pausa para pelo menos algumas pessoas serem resgatadas ali. Maíra Goulart, agora com relação ao governo brasileiro, o governo brasileiro tem se portado muitíssimo bem com relação a essa questão, né? Eu vou até pedir para a gente entrar, daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa Quest, você quer falar um pouquinho sobre isso, mas o Aldo Fornazieri pediu aqui, falou, a esquerda precisa fazer uma grande manifestação no Brasil,
né? Para não ficar atrás de Londres, de Nova York, de Paris, as grandes cidades do mundo todo, apoiando o povo palestino. O Brasil fez manifestações, mas pequenas ainda, né? No Rio de Janeiro também teve algumas aí, né? Talvez porque aqui, né, a gente está lidando com o nosso próprio genocídio cotidiano do povo Sim. negro favelado, e agora não só o favelado, o povo negro que vive sob o controle das áreas de milícia, que sofrem genocídios cotidianos, e isso está mobilizando muito aqui no Rio de Janeiro. A gente se surpreende com uma milícia cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de determinar o cotidiano das pessoas. Então, talvez isso faça com que a nossa reação seja menos ágil do que a dos londrinos, que não estão lidando com esses holocaustos cotidianos. Com outro genocídio. Então, tá aqui, já a Maíra já botou um novo conceito, que eu vou incorporar também, contra todos os genocídios, né? Contra o genocídio do povo preto das comunidades da periferia no Brasil, contra os indígenas, né? Yanomami, e também contra aqueles que não podem financiar, todos aqueles que não podem financiar uma indústria de filmes a seu favor, né? Claro, claro. Perfeito. Maíra Goulart, você chamou atenção para a pesquisa Quest, deixa eu colocar aqui na tela. Tem pergunta sobre Israel, eu até ia fazer esse link. Você quer fazer um link? A questão internacional, a questão contextual, né? Qual é a questão conjuntural que mais apareceu na espontânea foi a questão de Israel. E é uma avaliação positiva do governo em relação a ela. Perfeitamente. É claro que, como toda pergunta espontânea, o retorno é baixo, né? São só 6 pontos percentuais. Mas é a primeira. Agora, deixa eu te perguntar, vamos ver no geral, não sei se vai dar para ir nos detalhes, mas fica à vontade para me indicar qual lâmina que você quer mostrar. Mas agora eu quero te perguntar, o governo, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, teve uma queda. Suave declínio. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, destacou que tem uma questão na economia, né, que está pegando. Como é que você viu essa oscilação aqui dessa avaliação da população brasileira? Governar, né? Governar é uma coisa que prejudica a aprovação. Dá trabalho, né? Dá trabalho, não atinge, não contempla a todos. Foi um período, esse período que foi avaliado pela Quest, 19 a 22, foi um período em que o presidente, que é a grande figura, isso mostra para mim muito a centralidade do Lula, né? É um período que o Lula estava fora, ele estava em virtude da cirurgia dele, ele apareceu pouco. Como a gente precisa do Lula para ter essa conexão com o cidadão comum. Então, essa minha leitura ela é não tão ortodoxa. Maíra, desculpa te interromper, eu não sei se é o meu sinal que está um pouco fraco ou o seu. Nós não entendemos o que você disse, eu peço para o público até confirmar aqui ou não. Deixa eu ver se estabilizou. Eu estou vendo você um pouquinho congelada. Ai, meu Deus. Você me escuta bem? Eu te escuto perfeitamente e te vejo bem. Acho que deu uma oscilação no seu sinal. Não Mas sei se. tá? Acho que se você reentrar, estabiliza. Você quer fazer isso? Vamos fazer? Posso fazer isso, mas eu tô hoje. Agora já estabilizou. Já estabilizou. Ela saiu e vai voltar. Já tinha estabilizado. Coisas das redes e coisas da internet, tá, gente? Eu peço desculpas aqui, mas isso faz ossos do ofício, né? Faz ossos do ofício. Faz parte a gente ter, às vezes, uma queda de sinal e aí a gente restabelece imediatamente. Tá aqui, gente, Maíra, de novo. Quando eu tô em casa, fica a internet ruim. Não, já tinha estabilizado. São oscilações normais. Então, vamos lá. Não, gente. Pode retomar do ponto que você estava falando. Acho que inicia de novo, porque a gente perdeu. Eu acho muito relevante a análise do Felipe Nunes. E a minha análise é complementar. Ele salienta uma dimensão, eu vou salientar outra. Que é a centralidade da figura do Lula nessa frente ampla que ele governa. Porque esse período em que esse suave declínio se acentua é o período em que o Lula esteve fora dos holofotes.
em virtude da operação que ele fez. Então, a meu ver, esse suave declínio mostra o quão central são as aparições do Lula. Como que a figura dele é ainda o elemento chave nessa frente ampla. Esse é o ponto central para você. Não é um ponto central, é um ponto complementar à análise do Felipe Nunes, que é basicamente aquilo que eu falei primeiramente. Governar desagrada, é complicado, em reta final de aprovação de orçamento no governo. É um momento de ajustes, né? Momento de ajustar muita coisa. Qual outros pontos que você destacaria? Acho que tem alguns por exemplo, pontos que eu acho. Assim, eu só ia dar o exemplo da questão da Frente Amplíssima e do Lula, por exemplo, indicar para a Caixa Econômica um correligionário do Arthur Lira, dentre outras coisas, entendeu? Dessas concessões que ele faz. Sobre isso, meu comentário nunca tivemos um negociador e um articulador político tão eficaz quanto Arthur Lira. Porque eu não consigo nem comprar remédio na farmácia com a rapidez em que ele, uma vez tendo sido concedido a presidência da Caixa, ele aprovou o projeto de lei de interesse do governo. Não demorou 1h30 de separação. 1h30 a farmácia ainda não entregou aqui na minha casa. Então, assim, nós estamos diante de alguém que, cumpre o que promete, 2, é um grande articulador. Então, antes de rifarmos e colocarmos eles como inimigo número 1, eu acho que o governo tem que usufruir da possibilidade de ter um articulador dessa natureza. Isso tem que ser algo levado em conta nos cálculos que o governo está fazendo. Usar esse articulador. Porque se não for, na ausência dele, essa movimentação de Congresso fragmentado, são 513 deputados, cada um senhor do seu próprio destino. Partidos cada vez mais funcionando como distribuidores de recursos, agenciadores de recursos. Então, você ter um negociador como Arthur Lira é algo que facilita. Então, assim, diferentemente da maioria das pessoas que fica, que eu acho muito difícil fazer normatividades descoladas do real. Temos Arthur Lira. Usemos Arthur Lira. Você não pode... Tudo bem, idealizar não é proibido, mas também lidar com o real não é proibido, né? Maíra Goulart e o Lula é muito eficiente. Inclusive, eu acho que, assim, você falou da rapidez... É o que o governo precisa fazer. Pois é. Eu acho que essa é uma diferença do Lula, quando a esquerda não entende muito bem a movimentação do Lula, é que ele não tem preconceito, né? Para o bem ou para o mal. Ele não tem preconceito. Ele vai conversar, né, com lideranças. E agora, o que me impressionou é que o Lula ele postergou esse ajuste, né? E ele tem feito sempre isso com o Arthur Lira. Ele sempre demora muito para atender. Vamos lembrar das trocas nos ministérios. E o Arthur Lira devolve assim, papum. A votação, e não é uma votação pouca, de margem de 300 votos, o que realmente é impressionante. Tem que ter esse cuidado, né? Quer dizer, eu acho que o Lula está... Você acha que o Lula está conduzindo bem esse processo? Eu acho que ele está conduzindo... Não é que ele não tenha preconceitos, é que ele, assim como qualquer governante eleito e que queira aprovar uma agenda, tem que suspender os seus preconceitos. Maquiavel nos diz isso, né? Maquiavel, eu sei que nesse momento eu estou sendo muito didática, mas o Maquiavel, quando ele fala que o bom príncipe não é um bom homem, um bom cidadão, ele está dizendo que aquele que governa não pode ter os mesmos pruídos, os mesmos preconceitos, os mesmos princípios que um cidadão comum tem. Porque aquele que governa tem uma responsabilidade que o cidadão comum não tem. Eu acho que o Lula é um bom exemplo disso. Eu vou ver se volto a escrever um artigo assim, falar do caráter polifônico da governança do Lula, como o Bakhtin em Dostoiévski, né? Quer dizer, é polifonia. O Lula se coloca na posição de vários atores,
porque ele lida e ele cresceu politicamente ouvindo muita gente e enunciando muitas coisas que são operadas ali na coletividade. Eu vou provocar a Maíra um pouquinho, porque a Kátia está dizendo aqui, discordo completamente, porque Lira não é um articulador no bom sentido da palavra. Você acha que dá para fazer essa diferenciação, quer dizer, um bom articulador, um mau articulador? O Lira entrega, a rigor, o que lhe é requisitado. O que você responderia para a Kátia? Vamos fazer em linguagem, né? Essa oposição bom, mal com U não é útil para analisar o que a gente está querendo analisar aqui, que é a capacidade de cumprir acordos, né? Cumprir pactos. Talvez seja melhor a ideia de bem e faz uma coisa bem, faz uma coisa mal, com L, né? Que é uma mensuração mais objetiva sobre a performance de um ator e não sobre a sua moralidade. Então a gente não está trabalhando na chave bom-mal, e sim bem e mal, com L, se ele performa bem ou mal. E ele está performando bem, ele está entregando aquilo que ele promete. Ele cobra um preço, quando você paga esse preço, ele entrega. Isso é uma ferramenta muito útil para quem quer fazer passar uma agenda. E a rigor é uma ferramenta do mundo democrático. Perfeito. Enganado? O Arthur Lira não é uma imposição antidemocrática. Ele foi democraticamente eleito e os parlamentares que ele aparece como grande artífice, né? Os parlamentares que ele arregimenta também foram democraticamente eleitos por pessoas, isso aqui talvez seja o mais doloroso, que sabem o que estão fazendo. Essa ideia de que as classes populares, que o outro, né, esse outro que não sabe o que faz, que vota errado, esse outro não existe. As pessoas sabem o que fazem e votam conscientemente, ainda que a gente não concorde com elas. E lembrar que na aprovação da taxação das offshores e dos super ricos, né, que foi encaminhada ali depois da nomeação para a Caixa Econômica Federal, o Republicanos deu 90% dos votos para o governo. Deu mais do que o União Brasil. Deu mais do que a União Brasil. Deu mais do que a União Brasil, que está desde o início na configuração dos ministérios, um dos primeiros partidos a ser incorporados. Então, assim, essa questão de bolsonarismo, não bolsonarismo, isso serve para alguns deputados. Para a grande maioria, o que está articulando é esse pragmatismo político, não ideológico, fisiológico, que está organizando o Congresso. A minha piadinha, assim que saiu a tributação das grandes fortunas, que é uma coisa que a gente esperou anos e anos e anos e nunca ninguém conseguiu passar, gente, dá logo um ministério importante para Arthur Lira e vamos passar o fim da propriedade privada. Vamos passar. O fim do quê? Da propriedade privada. Como assim, o fim da propriedade privada? É o comunismo. O fim da propriedade privada é o comunismo. A gente dá um ministério importante para Arthur Lira. Importante. Ele passaria até isso, né, Maíra? E a gente faz assim, fim da propriedade privada. É verdade esse bilhete. E vai passar. Tem que Eu acho que tem que usar esse articulador para passar coisas. É uma piada, mas esse é meu ponto. É que a gente tem que aproveitar esse articulador para passar os elementos importantes da agenda. Não vamos lotear coisas e pedir algo em troca que não seja muito contundente. Não estou dizendo que o que foi, porque a taxação de grandes fortunas é algo importante. Mas vamos aproveitar que existe esse articulador e vamos utilizá-lo como nossa bala de prata. Maíra Goulart, aqui no Giro das 11, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. O Tia está dizendo aqui o seguinte: lembrem de homenagear o Saci Pererê. Hoje, seu dia, que ele deu um fim às guerras e com seu furacão suma com Netanyahu e Zelensky abraçadinhos com Biden. Olha só que bonitinho. Adorei. Dá uma charge isso aqui, hein? Alô, Miguel Paiva. Maravilhoso. Ô Maíra, sobre essa polêmica, não polêmica, falsa polêmica, questão fiscal, Haddad e Lula, eu quero te ouvir um pouquinho. O que você Acho muito interessante esse tema, porque eu acho que isso é um governo. Temos um governo. E um governo é algo que inclui pontos de vista distintos, que são capazes de existir sem se implodir. Eu não concordo que o Haddad tenha sido desrespeitoso com o Lula, nem Lula desrespeitoso com o Haddad. Acho que o Haddad, sim, foi um pouco desrespeitoso com os jornalistas. Acho que o PT tem um problema de comunicação,
que é, de alguma maneira, mitigado pelo fato de ter a maior liderança política da história recente, que é o Lula, o melhor comunicador da história recente, como a gente tem um gênio, essa fragilidade constitutiva em termos de comunicação passa, não nos prejudica de modo quanto mais, mas isso precisa ser melhor resolvido. O que não nos exima de elogiar esse jogo. É um jogo muito interessante, em que você tem atraindo o mercado e passando confiança para o mercado, e outro que, por ter uma popularidade sólida em termos de classes populares, que era o que eu ia comentar sobre a pesquisa, ele se permite, né, adotar uma postura mais crítica em relação ao mercado. O que eu ia falar da pesquisa é que a gente tem esse suave declínio da popularidade do governo, mas a gente continua tendo as mesmas estratificações socioeconômicas, né? A mesma clivagem socioeconômica, que é o PT, o governo, mais bem avaliado entre quem tem ensino fundamental, uma diferença bem grande de quem tem ensino fundamental para quem tem ensino superior, de 63 para 44 de aprovação. Nós temos uma diferença muito grande, até maior, quando a gente pega a renda. Nós temos de 63 a avaliação para quem ganha até 2 salários mínimos de avaliação positiva e de 41 de avaliação positiva para quem tem mais de 5 salários mínimos mensais. É uma diferença de menos 22 pontos percentuais, que aí o que eu achei interessante em termos anedóticos. É maior do que a diferença de aprovação quando a gente compara católicos e evangélicos. Isso é para aqueles que acham que o inimigo é o evangélico, que o problema está nos evangélicos. Muitos nós da esquerda achamos isso. A diferença entre católicos e evangélicos é menor, em termos de aprovação do governo, do que as diferenças entre pobres e ricos. Então, o nosso problema... O Lula ele dialoga relativamente bem com os evangélicos, até porque eu acho que a gente enquadra mal, né, o fenômeno, né? Porque os evangélicos são as classes... Exato. Falar mal de evangélico é falar mal de gente pobre. Enquanto a gente achar que existe uma epistemologia da pobreza que é refratária aos conteúdos progressistas, nós não vamos a nenhum lugar. A gente vai continuar nessa posição de superioridade moral que estivemos durante o iluminismo e que criticamos em todas as nossas teorias decolonial, pós-colonial, mas que acabamos incorrendo no mesmo erro quando a gente se refere aos evangélicos e às classes populares hoje. Aquelas que elegem parlamentares do patamar de Arthur Lira, aquelas que elegem os seus representantes religiosos no parlamento. A gente tem que entender que essa é a linguagem da democracia e se adaptar a ela. Maíra Goulart aqui no Giro das 11, a gente chegou aqui no final da nossa edição do Giro. Deixa eu ver se tem alguma informação urgente aqui para atualizar com vocês. Bom, pacote de segurança para o Rio de Janeiro está sendo levado por Lula. Achei, né, sensacional a fala do Lula de: no meu governo não vai ter GLO. Até que enfim, alguém botou os pingos nos is. Não é legal. Esse modelo de intervenção não é bom. Ele só serve para usar mais violência contra as classes populares. Perfeitamente. Olha, continuem com a nossa programação. Obrigado a presença de todos aqui no Giro das 11. Vamos continuar aqui fazendo jornalismo ao longo do dia. Obrigado, Maíra Goulart. Super beijo para você. Eu que agradeço, querido. Sempre bom. A gente está de volta amanhã. Desculpa a coisa da internet. Perdão. Não, já foi tranquilo. Ossos do ofício. Semana que vem a Maíra está de volta aqui conosco e amanhã a gente está aqui mais uma vez para trazer melhor análise da informação e das notícias no mundo e no Brasil. Obrigado, gente. Valeu!